ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é para mim mais preciosa que a voz dos anjos, do sol e a luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus, meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Glórias a Jesus. 481 é o hino sugerido, terceiro hino sugerido. Aqui se assina aí, mas para que a igreja toda me ajuda a louvar ele. Amém. Vamos direto para nós. Vejo o homem na cruz pendurado. É. Então, olhando o 300 aqui. Então, no caso, eu não vou conhecer, não. Vamos substituir ele pelo 139. Realmente é 139. O senhor conhece? Fazer já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada qual véu, vivo caminho para os céus consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou, deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do Homem por nós triunfou, nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou, deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. No inferno que paga a
do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Venha alegre, buscamos a pátria de amor, a qual Deus do céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Igreja, deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Mas, irmão, pois nessa noite nós temos louvado o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Três hinos, dois hinos sugeridos e um substituído, e nós temos louvado o nome de Jesus. Amém. E nesta noite nós estamos diante da lição de número 5 do dia 1º de fevereiro de 2026, que será amanhã, que tem por quê, meus irmãos? Meu Deus vive. É o título da lição desta vez, O textuário nos diz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Mateus capítulo 17, glória a Deus, versículo de número 5, a parte B. Amém? E a verdade prática nos diz: Jesus Cristo é o Filho. Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Amém? A igreja, mais uma vez, para aprender, para juntos nós lemos a leitura bíblica em classe. Glória a Deus. Que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 31 e 32. Glórias a Deus. Depois, versículos 34 a 35. Depois, do Evangelho de Mateus. Glórias a Deus. No capítulo de número 17, versículos de 1 a 8. Todos tinham revista, vamos ler em nome de Jesus. Eu leio o versículo 31, irmão 32, assim seria. Versículo 32. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Amém. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo, o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a plenitude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Pelo que também pensando que a ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. 6 dias depois tomou Jesus
Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E eis que as trouxe diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos: um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compraz, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Toda a igreja. E erguendo eles os olhos, ninguém viu senão a Jesus. Amém. Vamos mais prece de oração desta noite. Deve agora. Oremos, soberano Deus, grandioso Pai. Neste momento, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade de estar diante desta lição. Ó Senhor, que o Senhor continue nos abençoando nesta noite. Ó Senhor, que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, aos que vão ouvir, aos que vão falar da Tua palavra, sempre dirigidos pelo Teu Espírito Santo. Pai, continua abençoando cada um nesta noite. Também o nosso professor que não pode estar aqui nesta noite por motivo de estar enfermo. Ó Deus, mas que o Senhor venha lhe dar saúde, que o Senhor lhe recupere bem, Senhor. E nós te agradecemos também por tudo nesta noite, em nome de Jesus. E amém. Os irmãos podem sentar aí. Amados irmãos, nós estamos aqui nesta noite diante da lição de número 5, que tem por título, o Deus Filho. Mais uma lição maravilhosa. Sabemos que o professor Daniel não pôde estar aqui por motivo de estar cirurgiado, mas que Deus possa lhe dar a saúde e restaurar a saúde dele, para que quando se recuperar, estar aqui conosco, Mas nós estamos aqui. Eu não sou professor, mas o Espírito Santo é o professor de cada um de nós. Amém. Se a gente olhar a lição com atenção, a gente vai ver no que a gente vai lendo, aí a gente vai ver o que é que a lição quer dizer para cada um de nós. Amém? E me alegra porque o Espírito Santo é aquele que clareia a nossa mente, Nosso pastor está aí, qualquer dúvida, os irmãos podem perguntar a ele, alguma dúvida, Ele está aqui para esclarecer também. Nós estamos aqui e vamos dar continuidade no trabalho nesta noite, Pois Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E nesta lição, nesta noite, é uma lição, glória seja dada ao nosso Senhor, que ela tem 3 pontos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma lição de 3 pontos. O primeiro ponto da lição que vai falar é a divindade do Filho. Então, o primeiro ponto, a divindade do Filho. O segundo ponto da lição, a centralidade do Deus Filho. É o segundo ponto da lição. E o terceiro ponto da lição, a missão redentora do Deus Filho. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E toda a palavra-chave da lição é Cristo. Amém? Toda a palavra-chave da lição é Cristo. Na introdução, vou ler aqui a introdução, fala assim:
ratificamos que a Trindade nos revela um só Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da transformação, lá em Mateus 17, de 1 a 8, é um dos momentos marcantes da revelação da glória do Deus Filho. Aleluia. Nele Jesus, a segunda pessoa da Trindade é exaltada diante de testemunhas oculares, com a aprovação explícita do Pai. Ele não é um personagem entre outros, mas o Deus encarnado. Esta lição nos conduz a contemplar a divindade e a centralidade e a missão redentora do Deus Filho. Amém? Então, sabemos a cada um de nós que somos crentes, dentro da introdução, glória seja ao nome do Senhor, está falando claramente aqui sobre, como está no título da nossa lição, Deus Filho. Sabemos que o nosso Deus, né, e Jesus e o Espírito Santo é um mesmo, né? Glória seja dada ao nosso Senhor. E aqui tudo nós sabemos que foi o propósito de Deus de ter enviado o seu Filho amado, né, como único e suficiente Salvador para todos aqueles que nele crê, venham ter a vida eterna. Amém, irmãos? Então, aqui, claramente, nós como crentes aqui sabemos que é uma lição maravilhosa, falando sobre a Trindade, né, do nosso Pai poderoso, que sabemos que Pai e Filho quer dizer o seu Filho encarnado, né, do Deus encarnado na pessoa bendita de Jesus, né? Glória seja dada ao Senhor. Então, é maravilhoso nós estar aqui diante desta lição, diante do decorrer da lição, lendo cada irmão com atenção. Muitas das vezes, como eu já disse, não sou professor, não tenho um português claro, não tenho um conhecimento de significado de palavras, mas o que eu quero dizer é que no ler a lição, ela vai esclarecendo a nossa mente e a gente vai entendendo o que é que a lição quer falar para mim e o que é que ela quer falar para você, amém, nesta noite, amém? E o importante é que Cristo é o centro, né, irmãos? Cristo é o centro, como a palavra-chave aqui da lição nesta noite é Cristo. Então, que Deus possa abençoar a cada um nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? O nosso irmão Alex, ele está com a oportunidade dentro do primeiro ponto da lição, em nome de Jesus, né? E a igreja continua em espírito de oração, que Deus vai continuar falando nesta noite. Aleluia. Ao nós lermos a lição, em nome de Jesus. Glória a Deus. Seus irmãos, Santa Glória ao Pai do Senhor, nos orienta nosso dirigir, Gilberto, vamos dar continuidade no primeiro ponto nessa missão maravilhosa de hoje. Eu que cada um de nós que estamos aqui, estamos felizes de ver essa voz que ora pelo irmão Daniel, que foi cirurgiado, se encontra em casa, para que o Senhor dê vitória a ele e recupere a sua saúde. Em breve ele possa estar conosco aqui na escola. Meus amados irmãos, é uma lição muito maravilhosa. Vai falar do Deus Filho, vai falar de Jesus, vai falar abertamente através da sua palavra, através do seu evangelho, através do seu poder, da sua glória,
através da manifestação do Espírito Santo e o trabalhar de Deus em vidas. E aqui, meus amados irmãos, a gente observamos na leitura bíblica em classe, versículo 35 da nossa lição, Lucas 1, no versículo 35, onde nos diz: respondendo, o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Só para nós entrarmos no primeiro ponto da nossa lição. Vemos que a lição aqui maravilhosa vai falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. O Deus Filho, o Deus Todo-Poderoso. No primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre a divindade do Filho. Por isso toca a concepção virginal de Jesus. A concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso. Sobre isso, o anjo Gabriel explicou à Virgem: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1:35. Meus irmãos, é maravilhoso saber que foi algo especial, um projeto de Deus de salvar a humanidade, que nasceria de uma virgem, o Salvador Jesus Cristo. Quando observamos pelo Evangelho, quando observamos pela Palavra, nós vemos que Deus, Ele fala abertamente a cada um de nós. A cada um de nós, através da Palavra, através do seu poder, através da sua glória. E nós vemos como foi maravilhoso a chegada de Jesus. A encarnação de Jesus, como diz João, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós no seu Evangelho, para mostrar a diferença do Deus Todo-Poderoso. Nós podemos observar que Lucas declara do nascimento de Jesus, explícito, que nasceria de uma virgem, que o Espírito Santo viria sobre ele e o Filho seria concebido mediante a intervenção divina e milagrosa, por causa da acepção milagrosa Jesus Cristo de Nazaré. Então foi um ato que aconteceu no Novo Testamento, da vinda de Jesus ali, e que fortalece nós, cada um, através da sua promessa, né? Então descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas capítulo 1, versículo 35, parte A. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo. Isso é o que o texto nos revela, isso é o que Lucas nos revela através da palavra, através do Evangelho, que seria concebido ali pelo Espírito Santo, o Divino, o Deus Todo-Poderoso, o Deus, aleluia, louvado seja Deus, que viria salvar a humanidade corrompida, e pela sua sombra do poder de Deus. Amém? Então você veja, a expressão sombra em Espírito refere-se à presença divina. Em Êxodo 40:35, assim o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude. A sombra da virtude. No grego, disnaps,
ou seja, ao poder de Deus. Poder, capacidade, autoridade, estava tudo sobre ele. Jesus, ele detém a autoridade, detém o poder milagroso através da sua palavra e dá através de Deus esse poder de ter todo o poder sobre os céus, sobre a terra, através do Deus Filho, o Deus Todo-Poderoso. Então, nós sabemos que nesta noite nós falamos nesta lição do Deus Filho, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que nasceu de uma virgem, ali de Maria, e que o Espírito Santo já trabalhava através do anjo, mostrando o processo que seria de Jesus ali, do nascimento, da vitória, até ali na cruz do Calvário, e que o projeto de Deus se concluía na pessoa bendita de Jesus. Ou seja, ao poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, né? A presença poderosa do Deus Todo-Poderoso repousou ali sobre Maria, sobre aquela virgem, que havia uma promessa que nasceria da virgem o Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E aonde o Espírito Santo habita, a Bíblia diz que milagres acontecem, a paz reina, a vitória é certa e o crente caminha em direção ao alvo. Isso indica que a presença, a melhor coisa que tem é você sentir a presença de Deus em sua vida, porque a presença de Deus é uma presença poderosa, é uma presença que deu a Maria um repouso quando soube que estava vindo sobre ela o Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. De modo que um menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado Filho de Deus, como está em Lucas 1,35. Esse menino que vai nascer, olha Maria, esse menino que vai nascer, ele será chamado o Filho de Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Filho que a igreja espera, o Filho que nós esperamos. Aleluia, louvado seja Deus, o leão da tribo de Judá. Então, esperar aquele que era aguardado há muito tempo, desde a antiguidade, aqueles que esperavam, aleluia, louvado seja Deus, quando fez as promessas, quando Isaías faz a promessa que nasceria em Belém de Judá, o Salvador, aleluia, universal, aquele que salvaria, aleluia, o seu povo. A Bíblia diz que Jesus veio para o seu povo. Nós sabemos que a primeira vinda de Jesus, como eu falei ali ontem, ali em Lagoinha, sabemos que a primeira vinda de Jesus, ele veio para os seus e eles crucificaram Jesus, maltrataram, mas ele virá uma segunda vez, o Deus Filho. A Bíblia diz que ele virá uma segunda vez e dessa vez levará a igreja. Então, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado de Filho de Deus. Dessa maneira, observa-se nesse evento a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho de Deus e o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Manifestação do Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo. Então foi maravilhoso Maria receber, aleluia, louvado seja Deus, a notícia que veria e que estaria ali, aleluia, recebendo o Deus Todo-Poderoso, aquele que livraria o povo de Deus, aleluia, louvado seja Deus, do castigo que tem nos dias atuais neste mundo. Vamos para o segundo tópico, que as horas se passam, onde vai falar a piedade absoluta do Filho. O Senhor Jesus Cristo é
desde a eternidade, o único Filho de Deus, e possui a mesma essência e substância. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, essência e substância. Ele existe, aleluia, desde a intimidade. Aleluia, louvado seja Deus, Ele é eterno. O Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, Ele é desde a antiguidade, ou seja, Ele é eterno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então não se pode contar e nem fazer cálculo de quantos anos Jesus tem, porque Ele é desde a eternidade. Ele é eterno. O Senhor Jesus Cristo, Ele é desde a antiguidade, o único Filho de Deus, e possui a mesma essência e substância. Do grego homossós, que significa eterno. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente. Veja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Douglas Batista, que é o leitor da escola bíblica desse primeiro trimestre deste ano 2026, ele enfatiza para que possamos entender e saber desse Deus que é desde a antiguidade. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. Aleluia, louvado seja Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade e foi enviado pelo Pai ao mundo. Aí você veja o maior amor que Deus teve por nós, pelos pecadores, foi enviar seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que nos assiste pelo nosso canal Alex Serafim, através do nosso canal do YouTube, saiba que Deus deu o seu único Filho, Jesus Cristo de Nazaré, para que morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, mas através desse sacrifício, Ele quebrou a barreira de separação que havia entre nós e Deus. O pecado, a desobediência no Éden, causou uma grande separação entre o povo de Deus. E era preciso que Deus, que Jesus, o Deus Filho, viesse ao mundo para dar uma nova vida, uma nova esperança para aqueles que creem. Aqueles que creem em meu nome esse que tem autoridade e poder. Ele é a segunda pessoa da Trindade, e quando se refere, ele é a segunda pessoa da Trindade, está falando de Jesus. Ele foi enviado pelo seu Pai ao mundo. Ele se fez carne, ele encarnou. A Bíblia diz que ali o Espírito Santo, quando desce ali em Maria, a Bíblia diz que Jesus toma a forma de carne, ou seja, ele toma a forma de homem. Jesus, aleluia, louvado seja Deus, era Espírito na eternidade. Agora ele toma a forma de carne. Ele nasce, ele cresce, ele prega o Evangelho, anuncia as boas novas, ele prega o reino da salvação. Ele é a segunda pessoa da Trindade, foi enviado pelo seu Pai ao mundo. Ele se fez carne sem deixar de ser Deus. Mesmo se fazendo carne, ele não deixou de ser Deus. Possuindo suas naturezas, a divina, possuindo duas naturezas, a divina e a humana. Veja, ele possuiu as duas naturezas, tanto a divina, como ele é da eternidade, como a forma humana, quando se encarnou, unidas numa única pessoa. Essa união das duas
naturezas sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Concílio de Calcedônia nos mostra, louvado seja o nome do Senhor, que Ele possui duas formas, a divina e a humana. Louvado seja Deus. Essa união das duas naturezas é sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Concílio de Calcedônia, 451 anos depois de Cristo. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Verdadeiro Deus desde a antiguidade e verdadeiro homem. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. Ele é o único meio que pode levar o homem para o céu. Eu digo em outras palavras, Ele é o único canal que pode levar o homem ao céu. A Bíblia diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então Ele mostra, aleluia, louvado seja Deus, que Ele é o único mediador, ou seja, Ele é o único Salvador universal. Não existe outro que possa salvar a sua vida a não ser Jesus. Então Ele é o único mediador entre Deus e a humanidade, entre o céu e entre a terra. Não existe outro Deus senão Jesus Cristo, o Deus vivo. Aleluia, louvado seja Deus. Terceiro subtópico vai falar os atributos divinos de Jesus. E são muitos, se nós observarmos quantos atributos Jesus nos dá através da sua palavra, através do seu evangelho. Os atributos divinos de Jesus, terceiro subtópico. Como segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. Todos. A Bíblia diz que não falta nenhum. Ele possui todos os atributos da divindade. Entre eles citamos eternidade. É um atributo de Deus. Eternidade, que significa Deus eterno. Ele é um Deus eterno, que está desde a antiguidade até os dias de hoje. Como segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade, entre eles citados eternidade. Ele é eterno. Jesus não teve começo, como eu falei aos irmãos, não tem como se medir o começo, porque Ele é eterno. Aleluia, louvado seja Deus. Ele estava com Deus e está com Deus desde a antiguidade. Jesus não teve começo, pois é eterno como o Pai. Isaías 9:6. Imutabilidade. Cristo sendo Deus não muda em seu ser ou caráter. Ele não muda. O Deus que você serve, o Deus que nós servimos, Ele não muda. E o fato dele não mudar é atributos divinos. Atributos divinos. Aleluia, louvado seja Deus. Cristo sendo Deus não muda em seu ser ou caráter. Onipresença. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus declarou sua presença universal. Onisciência. Jesus conhece todas as coisas. É aquele que conhece, e além dele conhecer, a Bíblia diz que Ele está em todo o lugar e contempla todos. Aleluia, louvado seja Deus. O Deus que está aqui nesta noite é o mesmo Deus que está, aleluia, ali em Recife, que está, aleluia, louvado seja Deus, em outros países. Mas a Bíblia diz que Deus contempla, aleluia, porque Ele é onisciente, Ele conhece. Jesus conhece todas as coisas, inclusive nossos pensamentos.
aleluia, mesmo antes, aleluia, quando se fala de eternidade, quando se fala em poder, quando Jesus ele fala em sua palavra que ele detém todo o poder e que todo o poder foi dado a ele através de Deus, ele detém autoridade no tempo. Sabia que Jesus ele pode mudar o tempo? Muitas das vezes o tempo está difícil, mas Jesus ele muda o tempo trazendo abundância. Jesus é aquele que ele pode parar uma guerra. Jesus é aquele que ele pode salvar a vida. Jesus é aquele que ele pode interceder, aleluia, nos momentos mais difíceis de sua vida, mostrando que ele é Deus, aleluia, mostrando que ele conhece, aleluia, mostrando que ele pode, aleluia, resolver. A Bíblia diz que somente Jesus pode resolver, aleluia, a nossa situação, o nosso problema, a nossa causa. A Bíblia diz que as causas impossíveis, aleluia, direcionado a Deus, porque a Bíblia diz que Deus é o Deus do impossível. Então, aleluia, nos deparemos, aleluia, com, aleluia, alguns atributos de Deus, alguns atributos do homem vivenciado através de Deus Filho, mas Deus homem através da sua palavra. A Bíblia diz que Jesus conhece todas as coisas, como eu falei, até mesmo antes que nós pensarmos uma coisa, talvez até mesmo antes da gente imaginar, aleluia, fazer alguma coisa. A Bíblia diz que Jesus, ele já sabe, ele é detentor do tempo. Jesus conhece todas as coisas, inclusive nossos pensamentos. Onipotência, aleluia, onde fala no Deus Todo-Poderoso, no Deus Potente, aleluia, no Deus de autoridade, no Deus de poder, no Deus que fortalece a cada um de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Onipotência, nada é impossível para Ele. E muitas das vezes, quando nós colocamos, aleluia, algo que é impossível a mim, que é impossível a você, aleluia, que nós muitas das vezes levamos um caso, aleluia, para a justiça, levamos um caso para autoridades resolver, e eles não resolvem, fica a dispensação de quem pode resolver. Aleluia, muitas das vezes acontece casos em nossas vidas e nós dizemos: eu não consigo resolver. O advogado não consegue resolver, o juiz não consegue resolver a vossa causa, mas tem um Deus, aleluia, que pode resolver, que é Jesus Cristo de Nazaré. É o Deus, aleluia, que detém toda potência, todo poder, toda autoridade. Aleluia, louvado seja Deus. Então, onipotência, nada, aleluia, louvado seja Deus, é impossível. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Nada é impossível para Ele. Apocalipse 1:8. Em suma, Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. Isso demonstra de forma incontestável sua plena divindade. Aleluia, louvado seja Deus. Quando olhamos para Jesus, ou quando falamos de Jesus, nós vemos, aleluia, louvado seja Deus, que nós olhamos para aquele que resolve. Nós olhamos para aquele que pode resolver todas as coisas. É o Deus de milagre, é o Deus que batiza no Espírito Santo, é o Deus que renova, é o Deus que dá força, é o Deus, aleluia, louvado seja Deus, que muda as estações, é o Deus que muda os tempos, é o Deus, aleluia, que muitas das vezes entra em casos, entra em situações, e a Bíblia diz que quando ele se levanta, aleluia, do seu trono e vai adiante da causa, um milagre acontece, porque é perdido lutar contra Deus. Aqueles que lutam contra o Evangelho, eles perecem. Aqueles que lutam contra, aleluia, o povo de Deus, eles ficam para trás. E aqui nos diz: crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Seria bom que todo homem, que toda mulher, que todo ser humano tivesse essa mente de crer no Deus Todo-Poderoso.
Negar qualquer desses atributos é negar a essência do Evangelho. Negar esses atributos de Deus é negar a essência do verdadeiro Evangelho, do verdadeiro poder que é a palavra de Deus. Deus tem muito ainda a falar nesta noite através da escola bíblica, e com certeza algo se falou de Jesus, algo se falou da palavra, e nós cremos na palavra. Creia você nessa palavra, que essa palavra ela tem poder. Eu sempre agradeço a oportunidade, não de Deus. Amém, irmãos. Graças a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui no dia desta lição, falando sobre a divindade de Jesus, né? No inteiro da lição nos afirma, né? O Deus Filho, né? Aqui, bem claramente, aqui no auxílio teológico, diz assim: os escritores do Novo Testamento atribuem divindade a Jesus em vários textos importantes. Em João 1:1, Jesus como verbo existia como o próprio Deus. É difícil imaginar uma transformação mais clara do que esta, a divindade de Cristo, baseada na linguagem de Gênesis, em capítulo 1, versículo 1. Eleva Jesus à ordem eterna de existência com o Pai. Em João capítulo 8, versículo 58, diz assim: temos outro testemunho poderoso da divindade de Jesus, assevera a respeito de si mesmo. Sua existência continua com o do Pai, eu sou. E a bem conhecida revelação que Deus fez de si mesmo a Moisés na sarça ardente, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, ao dizer eu sou. Jesus estava colocando à disposição o conhecimento da divindade para quem quiser crer. Paulo nos informa aqui a existência de Jesus em um estado de igualdade com Deus. Mesmo assim, ele não ficou agarrado a esse estado, mas atribuiu a mão dele, tornando-se um servo e morrendo na cruz por nós. As informações do Novo Testamento a respeito desse assunto levam-nos a reconhecer que Jesus não deixou de ser Deus durante a encarnação. Amém? Diz claramente, temos, glória seja dada no Senhor. Então, que Deus em Cristo assim possa abençoar cada um de nós que estamos aqui nesta noite, né? Glória seja dada ao Senhor, pois já é 8 horas, né? Vou deixar a meia hora para o nosso pastor. Vamos orar pelas contribuições, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Glorioso Deus e maravilhoso Pai, que nesta noite o Senhor possa abençoar, Deus Pai, os teus servos que aqui estão nesta noite, aqueles que podem contribuir na tua obra, Deus, os teus enfermos que não têm nesta noite, que o Senhor possa abençoar a cada um. Abençoa também a tua serva que vai fazer o santo recolhimento dos dízimos e ofertas à tua casa, em nome de Jesus. Amém. 106. O título deste hino maravilhoso é Viva Cristo, né? Toda glória para Ele. Aleluia. Viva Cristo, eterna riqueza, meu escudo, vida e firmeza, sua graça, me faça reluzir no seu amor. Viva Cristo, rocha já eleita, a verdade pura e perfeita,
sustento, grande contento, que me faz andar na luz. Viva Cristo, minha eterna sorte, meu tesouro é depois da morte. Me conforta, me exorta a viver em perfeição. Viva Cristo, Senhor da glória, que aos crentes sempre dá vitória e a vida prometida que para nós ganhou na cruz. Viva Cristo, condutor dos santos, viva Cristo, fortemente canto, pois me ama e derrama no meu ser celeste paz. Só a pessoa bendita de Jesus, né? Glória a Deus. Trabalho permanece com o nosso pastor, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Salve, amada igreja, meu Pai do Senhor. Graças a Deus, meus queridos, que estamos mais uma vez na escola de né? E já ouvimos nesta noite, irmãos, expressados sobre o primeiro ponto. E terminou como Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. E coisa boa, né? Nós sabemos que temos um Deus e contamos com Ele. Né? Contamos com Ele, nós sabemos que o Pai sempre dele, tem muita vez por Ele, Glória a Deus. na raça do Pai sem Ele. Mas eu sei legal que eu continuo crendo nas promessas de Deus. Né? Aleluia. Continuo esperando naquele que fez a promessa. E como estamos adiante da lição de hoje, né? Meus filhos, Jesus teve razão de dizer: toda autoridade me foi dada. Aleluia. Então, todo o poder, toda a autoridade foi entregue a Jesus. E eu fico pensando, meus amados irmãos, quando o anjo apareceu a Maria, né? E muitas vezes ela teve razão de dizer como isto pode acontecer. Nunca conheci um varão. Eu fico pensando, meus amados irmãos, como Deus trabalha a favor do seu povo, não é? Como Deus ele é importante. Amém. E como Deus é importante para conosco, né? Então Jesus teve razão de dizer que Ele é e que Ele recebeu do Pai a autoridade, né? Mas, segundo ponto, não vai dar tempo, irmãos, só falta 25 minutos, e a gente tem que ter ordem naquilo que está fazendo, não é? Tem ainda perguntas para fazer, tem para o dirigente. A gente ele deve saber, eu sempre digo ao irmão, a gente deve saber viver o tempo, aproveitar o tempo, não é? E sentar na mesa não é comer tudo. Sentar na mesa é saber que tem um próprio que quer comer, tem um vizinho também que quer comer, não é? Então, aqui o segundo ponto nos fala sobre a centralidade do Filho. Jesus é o centro. Se você for fazer qualquer coisa e não colocar Jesus como centro, não está certo.
Eu vou fazer porque tenho dinheiro, eu vou fazer porque sim, eu vou fazer porque posso, eu vou fazer porque tenho um anel no dedo, eu vou fazer porque sou grande, eu vou fazer porque sou um gigante. Não é? O centro da nossa vida, o centro da nossa crença é Jesus. Amém. Porque Ele tem todo o poder. E Ele declarou bem certo para a sua igreja: sem mim, nada podeis fazer. Então, como Ele é onisciente, onipresente, onipotente, devemos colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida para que possamos caminharmos. Não é? Eu fico olhando, irmão, que muitas vezes o nosso caminhar é importante. O nosso viver é o importante. Se você for para a Bíblia, aquele moço que passava na frente da casa da mulher, ele nunca pregou para ela. Passava para lá e passava para cá. Mas só andar, só passar, alguém observou a sua vida. Amém, irmão? Porque, irmão, é muito falar, e muito gritar, e muito querer resolver, não resolve. Somente Jesus. Quando se olha para você, que possa ver Jesus na vida de cada um de nós. Então, Jesus, como sempre, irmãos, da nossa vida, precisamos vivermos para Ele. Porque nada temos. Aleluia. Quem é de si mesmo? Ninguém. Ninguém. Não somos de nós mesmos, somos de Cristo. E quem é de Cristo, nós vamos dando glória a Ele. Então, meus amados, veja bem, Jesus como Filho, Ele é Deus. Não é? Vamos ler, meus amados irmãos, me ajuda aí, por favor, que eu estou com graça aos irmãos, vou lendo depois a glória sobrenatural de Jesus. Paulo e Tiago, eles vão acompanhar Jesus até ao alto monte. E neste local, Jesus transfigurou-se adiante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram branco como a luz. E o Verbo se manifestou. E o Verbo transfigurou. A tradição de figurou se manifestou, do qual se originou o vocabulário a transfiguração e mudança. Na ocasião, Jesus revelou temporalmente a glória da sua natureza divina, como apareceu resplandecente prolongos escatológico, virtude do Cristo, pois ressurreto e glorificado. Uma manifestação, uma confirmação da união de duas naturezas, de Cristo, humano e divino. Duas naturezas em uma só pessoa. Aqui, a divindade de Jesus foi revelada em uma manifestação visível na glória de Deus no Filho encarnado. Observe, meus amados irmãos, Jesus, Ele, como Filho, Ele como se manifestou, diz aqui que Ele pegou Pedro, Tiago e João e levou ao alto monte. E naquele monte Ele pôde transfigurar-se. E ali, meus amados irmãos, vai apresentar-nos alguma coisa. Vai apresentar-nos aqueles dois homens que apareceu com Ele. Puderam observar-nos,
puderam ver a glória, a manifestação de Deus, a aparência daqueles dois homens ali naquele lugar. E sempre traz uma boa reputação para a igreja. Porque diz aqui, meus queridos irmãos, que a sua natureza divina, ele ali mostrou duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Mas a Bíblia diz que nas duas naturezas ele era 100% divino e 100% humano. Então não há mudança, irmão, em Cristo é a mesma forma. Vamos dizer bem claro, ele não abriu a brecha, ele não abriu fenda, não, ainda que 100% sendo homem, mas ele permaneceu fiel ao Pai, aquele que tinha lhe dado a autoridade, aquele que tinha o enviado, aquele que garantiu e fez promessa de estar com ele até a consumação do século. Então aqui nos mostra, irmão, que a natureza, na ocasião de Jesus, revelou a sua glória, a sua manifestação, a sua aparência como um homem, um ser verdadeiro, um homem enviado, aleluia, para ganhar, para restaurar, para nos dar condição de caminharmos, aleluia, em comunhão e vivermos em comunhão com Ele, aleluia. Ainda que muitas vezes humano, fraco, mas precisamos de olhar para Ele, precisamos de viver para Ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, quem olha para Jesus, irmão, ele anda firme e não tem medo. Ele está dizendo aqui, humano e divino, as duas naturezas em uma só pessoa. Aqui mostra a divindade e mostra a revelação, tanto visível como invisível. Aleluia. Tanto presente, porque ele está em todo lugar e conhece os pensamentos, a natureza e conhece a nossa ação. Aleluia. E pensa em ver o desejo dos nossos pensamentos. Né? Então nós precisamos de continuar botando ele como o centro. Aí o parte 2 nos diz, a testemunha da lei e dos profetas. Estando no monte, eis que ele apareceu Moisés e Elias falando com ele. Mateus 17:3. Aparição de Moisés, Elias não foi um contato com os mortos, mas um ato divino carregado de significado escatológico. Moisés representava a lei, e ele mediante a antiga aliança, do povo hebreu. A sua presença indica que toda lei aponta para Cristo. Elias representa os profetas, considerados símbolo da programação profética. A sua aparição mostra que os profetas anunciavam a vida do Messias. Estas duas personagens testemunham que Cristo é o termo central e o cumprimento definitivo das Escrituras. A presença deles é uma prova visível da superioridade de Jesus. Que Deus abençoe, meus amados, que você continue desta forma. Então veja, Moisés aqui está dizendo que a lei, que os testemunhos da lei dos profetas estavam, Moisés apresentava a lei, Elias apresentava os profetas, e Cristo apresentava o símbolo. Aí
isso é importante. Aleluia. E, meus amados irmãos, quando olhamos, a Bíblia diz que a lei, como Moisés, representante da lei, mas não teve capacidade de cumprir a lei. Que ninguém, jamais, ele pode cumprir a lei. Não é? Somente Jesus. Está escrito na lição que somente Jesus foi aquele que cumpriu a lei. Fez a vontade do Pai, foi obediente até a morte e a morte de Cristo. Elias, como representava os profetas, glória seja dada ao nome do Senhor. E os profetas, meus amados irmãos, conforme está aqui, que a lei representava na antiga aliança e aos hebreus, e Elias representava os profetas, considerados o sino e a declaração profética. Então, meus amados, nós precisamos de unirmos. É tão maravilhoso, né? Não sei que Elias, que João, porque Pedro, ali e o demais que estava lá no monte, na transfiguração, não vai dar tempo a gente ler o restante, mas a gente vai pensando, irmão. Sei que os irmãos leram a revista em casa, e eu creio que os irmãos desfrutaram muito dessa lição, né? Vemos porque a lição nos mostra a revelação, a autoridade. Não é tão fácil, irmãos, a vida que vivemos hoje. A vida que vivemos hoje, quando olhamos para as páginas das Escrituras, nós vemos hoje, meu amado irmão, que as profecias estão longe, os cumprimentos da palavra de Deus esqueceram. Eu recebi uma mensagem hoje do irmão pedindo oração aonde estão congregando. Né? E eu fiquei dizendo, eu vou pedir ao irmão, não vou dizer quem é, para não doar. Aí ele me ligou agora quando estava de saída, pedindo oração pela igreja onde ele congrega, porque a situação é difícil. Aí nós vamos orar, uma presente, esta causa, orando pelo irmão, pedindo oração, para Deus ter misericórdia e continuar abençoando a todos. Certo, irmão? Deus abençoe em nome de Jesus. Glórias a Jesus. Amém, amados. Missão maravilhosa, importante para cada um de nós. E Jesus como centro das nossas vidas. Nós levantamos a nossa mão, colocamos Ele como centro de tudo na nossa vida. E tudo que nós vamos fazer, hoje nós temos Jesus como centro de tudo, né? Aleluia. E é maravilhoso saber que nós vamos entrar no céu, porque a obra perfeita que Jesus fez, né? Morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Deus tem a alegria, a nossa esperança em Jesus. Então, irmãos, diante de tudo, nesta noite, glórias a Deus, diante desta missão maravilhosa, a conclusão de toda a lição diz assim, olha: a doutrina de Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Sua divindade, glória e missão redentora revelam o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, né? Prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo
em obediência, referência e gratidão. Amém? Tudo isso eu e você tem que fazer, porque hoje nós temos Jesus como nosso Salvador, nós temos Jesus dentro do nosso coração. Amém? Então o crente salvo da pessoa bendita de Jesus, ele deve reconhecê-lo, né, como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração a Ele, né, ouvi-lo, né, e segui-lo em obediência, em reverência e gratidão a esse Jesus. Glória a Deus. Amém? Que Deus em Cristo possa abençoar cada um de nós que está aqui nesta noite, que nós possamos seguir as pisadas de Jesus. Vamos às perguntas, irmãos que tiverem a revista, respondam em nome de Jesus. A primeira pergunta: cite ao menos 3 atributos divinos de Jesus apresentados na lição. Eternidade, imutabilidade, onisciência, parênteses, entre outros. Amém. A segunda pergunta: a aparição de Moisés no Monte da Transfiguração de Jesus foi um ato divino carregado de significado escatológico. O que a sua presença indica? Que toda a lei aponta para o Cristo. Amém, né? A terceira pergunta: quem é o cumprimento da lei e dos profetas? Jesus Cristo. Amém. Quarta pergunta: o sacrifício de Cristo é plenamente suficiente para quê? Reconciliar o pecador com Deus. Amém. A quinta e a última pergunta: a transfiguração é o único do triunfo escatológico de Cristo sobre o quê? Sobre o pecado, a morte e todo o domínio do mal. Amém. Eu convido a igreja para ficar em pé. E digam comigo textuário: Textual. este é o meu filho amado, Este é o meu filho amado, em quem me compraste. em quem me compraste. Escutai-o. Escutai. Mateus capítulo 17, versículo 5, parte B. Amém. A sessão final está com o nosso pastor. Agora, com a autorização dele, continuar esse princípio de oração. Então, oremos. Também os irmãos continuem orando, né, pelo nosso irmão, nosso presbítero Daniel, né, e os demais que são enfermos, que precisam de oração. Oremos. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, somos gratos a Ti, meu Deus, por esta oportunidade santa, por esta lição maravilhosa. Que o Senhor nos continue abençoando, ó Deus, na Tua presença. Deus abençoe cada um que está aqui, nos levando em paz para os nossos lares, dando a noite também em paz. Ó Deus, abençoe cada um nesta noite, assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E amém. Os irmãos salvadores, com a paz do Senhor Jesus.